Olá, está começando agora mais um programa Por Dentro do Judiciário, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E hoje o nosso assunto é a lei do SINASE e o adolescente em conflito com a lei. E aqui ao meu lado está o Dr. Vladson Bittencourt, ele que é juiz titular da 2ª Vara da Infância e Juventude de Vitória. Dr. Vladson, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo à TV Justiça Espírito Santo. Doutor, qual foi o benefício que ganhamos com a criação dessa lei na esfera da infância e juventude? Bom, o grande benefício é a unificação dos procedimentos das execuções das medidas socioeducativas, porque antigamente não existia uma legislação que balizasse, que limitasse ou que ditasse para o magistrado como ele deveria executar a medida socioeducativa. Isso trazia uma incerteza jurídica e uma instabilidade para o adolescente que cumpria a medida socioeducativa. Então, o grande benefício é a unificação dos procedimentos, que agora estão ditados pela lei do SINASE e pela resolução do CNJ. Qual a maior modificação imediata que a lei produziu? A maior modificação imediata é a formulação de um processo de execução, com a expedição de uma guia, com os documentos que devem ser juntados a essa guia. E, além disso, também trouxe a forma de execução através da execução de um PIA, de um plano individual de atendimento. Então, esse PIA é um instrumento que vai dar ao juiz elementos para ele estabelecer se o adolescente cumpriu ou não a medida socioeducativa que lhe foi imposta. O CNJ realizou uma consulta pública para consolidar uma proposta de normatização do sistema de medida socioeducativa, após verificar que existiam variedades na forma de execução no país. Por que existiam esses vários moldes na execução? Existia essa diferenciação na execução exatamente em razão da falta da legislação que ditasse as normas para que as normas de execução dessa medida. O CNJ, então, fez uma consulta realmente no site do CNJ, andou pelo Brasil afora, conhecendo as unidades de atendimento e, finalmente, editou a Resolução 165, que traz critérios bem claros de execução dessas medidas. Como que era a situação aqui no estado do Espírito Santo com relação à execução das medidas socioeducativas? Bom, para começar, nós não tínhamos uma vara especializada de execução. A execução era feita pelo próprio juiz que presidia o processo de conhecimento. Então, cada município fazia de uma forma. Não se tinha nem muito bem uma clareza do que era problema do município e o que era problema do Estado. Com a lei do SINASE já houve uma definição imediata de que as medidas de meio aberto são cumpridas pelo município e as medidas de meio fechado, que é internação e semi-liberdade, são cumpridas pelo Estado. Então só aí já foi um grande divisor de águas que facilita para todos nós a execução dessas medidas. Ok, doutor. A lei do SINASE, ela delegou competências para todas as esferas, União, Estados e municípios. Dentre as delegadas aos estados, o que o Espírito Santo tem buscado para melhorar o sistema estadual? Quais são as expectativas do nosso estado? Bom, nós ainda estamos iniciando o nosso processo de elaboração do nosso plano, principalmente porque nós dependemos da elaboração do Plano Nacional. Porque através do Plano Nacional, o governo federal estabelecerá as suas diretrizes de execução dessas medidas. E a partir daí, nós saberemos quais serão as nossas competências, nossas atribuições a nível estadual. Então, nós estamos aguardando a elaboração do Plano Nacional para que o Estado e os municípios do Espírito Santo possam editar os seus planos de atendimento socioeducativo. Ok. Historicamente falando, doutor, é possível construirmos a evolução histórica do atendimento à criança? Como era isso antigamente, tanto a criança quanto o adolescente? O que mudou dos tempos remotos para os dias de hoje? Bom, o Estatuto está aí atualmente com 23 anos de existência. Antes do Estatuto, nós tínhamos o Código de Menores, do saudoso Albuquerque de Melo Matos. Ele que foi o autor do antigo Código de Menores
E naquela época não existia a observância e o respeito a alguns princípios que temos hoje. Então, antigamente, para começar, tanto a criança como o adolescente eram tratados de forma igualitária. Quando ele praticava um ato infracional, ele poderia ser processado por iniciativa do juiz, e o juiz, então, com apoio na equipe, ainda precária, que tinham nas varas de menores, decidia o destino a dar àquele menino. Poderia ficar ele num orfanato por 5 anos, por 6 anos, até completar a maioridade. Então, não havia um respeito, nem havia uma clareza nas políticas que seriam implementadas para ressocializar aquele menino. Com a edição e a promulgação do Estatuto, primeiro passou-se a ter uma diferença de criança e adolescente. Criança até os 11 anos e adolescente de 12 anos aos 18. Ainda com a definição de que a criança, quando pratica um ato infracional, ela não está sujeita a medidas socioeducativas. Ela está sujeita apenas a medidas protetivas. E o adolescente, sim, está sujeito às medidas socioeducativas. Então, essa foi uma grande diferença na forma de você enfrentar aquele que pratica ato infracional. Então, por exemplo, nós tivemos um caso recente de uma criança que praticou um homicídio em Conceição da Barra. Né? Se fosse no antigo Código de Menores, ela estaria sujeita às mesmas medidas que um menino de 17 anos. Atualmente, não. Essa criança que praticou homicídio, ela está sujeita apenas às medidas de proteção do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não pode, por exemplo, pegar uma internação. Ela não está sujeita a uma internação, a uma semi-liberdade. Ela está sujeita, como disse, à medida de proteção. Já o adolescente, não. Ele está sujeito às medidas socioeducativas, que pode ser uma advertência, uma obrigação de reparar dano, uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, uma semi-liberdade ou uma internação. Essas são as medidas socioeducativas. Então, a grande diferença, eu acho que é a separação de criança e de adolescente. E quando você trata do adolescente infrator, está no respeito ao princípio do devido processo legal, a direito ao advogado, a respeitar a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Então, esses princípios hoje, que geralmente são os princípios que regem o direito penal para o maior, também devem ser respeitados e obedecidos quando se trata de adolescente autor de ato infracional. Ok. Então, atualmente podemos dizer que a ressocialização está mais próxima? Com certeza. Porque a partir do que você tem uma meta específica para poder cuidar desse adolescente, você se aproxima da realidade daquele adolescente, e se aproximando da realidade dele, conhecendo a família dele, conhecendo a vida que ele levou até o momento da prática do ato infracional, fica mais fácil de você entendê-lo e ressocializá-lo, saber das suas angústias, dos seus medos, das suas deficiências, da sua falta de limites. Então, quando você conhece o problema que envolve aquela história daquele adolescente, fica mais fácil de você enfrentar e de você ajudar o adolescente, trazendo de volta à sociedade já ressocializado. É importante falarmos também, doutor, a respeito da sociedade, o papel da sociedade, porque muito se fala, muito se cobra do Estado, muito se cobra do Poder Judiciário. Mas eu acho que, como representante do Poder Judiciário aqui no nosso programa, o senhor poderia falar um pouco também de que a sociedade ela deve fazer o seu papel quando esse adolescente ainda está lá, né? Na construção da educação daquele adolescente. É verdade. Nós todos, enquanto sociedade, somos responsáveis, né? A gente tem o costume de agir como Pilatos, lavar as mãos e jogar a culpa sempre no outro, né? A culpa é no vizinho, a culpa é na outra família, a culpa é no Estado, a culpa é no município. Mas realmente existe uma responsabilidade de toda a sociedade e nós devemos adotar sempre atitudes que possam minimizar o grande dilema que já é vivido por todos esses meninos que hoje estão marginalizados, que já estão
debilitados diante da falta de políticas públicas, diante da falta de oportunidades. Então a sociedade como um todo ela é responsável, ela deve se envolver mais com os problemas locais, e só se envolvendo é que você vai conhecer e poder de alguma forma auxiliar na vida desses adolescentes, de forma a evitar que eles venham a praticar atos infracionais. Então é importante que a sociedade esteja atenta, porque se você dá uma oportunidade a esse adolescente ou a essa criança, não com assistencialismo, não com a esmola na rua, mas oportunidade no sentido de poder proporcionar uma vida melhor a esses menos favorecidos, certamente você vai evitar que ele entre na criminalidade. Porque quando ele entra na criminalidade, ele prejudica a todos, a ele e a nós também, né? Porque toda a sociedade é vítima da criminalidade. Então é muito importante ter essa consciência de que todos nós somos responsáveis por esse adolescente que de alguma forma pratica o ato infracional no futuro. Ok. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco voltaremos e continuaremos com esse assunto. Se você conhece alguém que foi vítima de tortura, denuncie. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou o Torturômetro, um canal virtual para receber denúncias. Se você presenciar qualquer tipo de tortura física ou psicológica, acesse www.tjs.jus.br e mande sua mensagem. Se preferir, também pode dar seu depoimento no Núcleo de Comissões do TJS. 3334-2712. Voltamos com o Por Dentro do Judiciário e hoje conversando aqui com o Dr. Vladson Bittencourt sobre a lei do SINASE e o adolescente em conflito com a lei. Doutor, fala pra gente um pouquinho da experiência que o senhor tem no contato com os adolescentes que estão internados nas unidades e também com os agentes que trabalham, que têm também esse contato direto com esses adolescentes. Tá certo. Essa experiência ela é muito rica. Como é que é feito esse contato? Esse contato é feito nas audiências, como também é feito dentro das unidades. Principalmente porque o CNJ, através da sua resolução 77, estabelece que os juízes devem fiscalizar essas unidades uma vez por mês. Então hoje aqui em Vitória nós temos 7 unidades, então eu tenho que fiscalizar essas unidades todo mês, são 7 visitas. E nessas visitas é a oportunidade que o juiz tem de ver como é que é o dia a dia do adolescente. O que mais está afligindo, o que está de bom na unidade, o que está dando certo. É a oportunidade que eu tenho de conversar com um por um. Geralmente, como é que eu faço essas visitas? Eu tenho minha equipe técnica, que ela vai antes de mim nas unidades, onde ela faz um levantamento, onde ela conversa com os meninos, procura saber sobre comida, sobre a vestimenta, sobre as condições de higiene dos alojamentos. A equipe faz sempre esse movimento antes, para poder me dar um retorno prévio. Quando eu vou, geralmente eu gosto mais de fazer assembleias. Eu determino as unidades que reúnam os adolescentes em assembleias e eu vou para essas assembleias com esses meninos. E lá todos eles estão no mesmo ambiente, 90 meninos no mesmo ambiente, onde como a socioeducação ela é dividida em fases, inicial, intermediária e conclusiva, geralmente eu peço que eles elejam de cada uma dessas fases um menino que os represente e eu vou para lá, eles então, cada um de suas respectivas fases, conversam comigo. Aí como é que funciona essa conversa? Aí depende, cada unidade tem a sua dinâmica própria. Algumas unidades preferem trazer para mim os problemas das unidades. Doutor, nosso problema aqui é o seguinte, o repelente não é muito bom, a nossa comida hoje não está boa, já tem outras unidades que a dinâmica é diferente. Eles sentam e fazem o que nós estamos fazendo aqui. Cada um desses meninos fica sentado e eles me fazem perguntas. Doutor Vlad, quando é que o senhor vai fazer a reavaliação
dos meninos da fase tal. Doutor Vladson, esse ano nós vamos ter direito à saída no Natal? Doutor Vladson, esse ano nós vamos ter direito a sair na Páscoa? Então, a dinâmica é diferente. Uns preferem fazer de forma de perguntas e outros preferem fazer como reclamação. Agora, o certo é que todos eles participam, eles gostam muito de que o juiz vai lá, até porque é um momento que eles se sentem um pouco mais próximo do judiciário, né, que é sempre tão distante. Então, é uma hora que eles percebem que o juiz está lá perto, está vivendo com eles. Eu entro no alojamento deles, eu vejo como é que está a cama que eles dormem, como é que está a roupa de cama, o banheiro, tudo isso eu verifico. Eu vou até as oficinas, eu verifico o trabalho que eles estão fazendo, vou até a sala de aula, converso com os técnicos, converso com as mães da comissão de mães que estão sempre presentes também. Então, essa experiência é muito rica e não é raro eu sair dessas visitas com o nome de alguns deles anotado, porque todos eles falam, doutor, o meu processo, doutor, o meu processo. Então não é raro eu anotar o nome desses meninos e chegar lá no meu gabinete, mandar pegar os processos e poder verificar como é que está o processo daquele menino. Muito embora eu tenha a obrigação de reavaliar o processo de 6 em 6 meses, às vezes eu posso fazer uma avaliação antes do tempo. E é muito bom você poder, nessa visita, identificar o adolescente que está cumprindo aquela medida, né? Porque o papel é muito frio. O papel é muito frio. Então, às vezes, você não consegue, no papel, entender a aflição daquele menino. Você não consegue entender o problema que ronda a vida dele. É diferente quando você lê o nome e sabe que esse é o que está lá. É muito melhor você ver o menino, né? E, às vezes, quando você vê o menino, você chega no gabinete e você identifica, nossa, esse menino é aquele que me contou que a mãe dele é dependente de crack, que o pai dele abandonou a família muito cedo, que ele sempre cresceu no meio do tráfico, que andar com a arma na cintura era comum na vida dele. Então, esse contato, que foi a sua pergunta inicial, é muito rico, né? Eu acho que ele traz benefícios para o menino, porque o juiz está perto do problema dele, mas traz benefícios para mim também, né? Porque eu, enquanto ser humano, eu, enquanto magistrado, eu cresço também, né? Quando eu vejo a aflição do outro, quando eu vejo o quanto que é difícil a vida que ele leva, né? Então, o juiz tem que estar próximo dessas angústias, né? O juiz tem que estar próximo do problema do jurisdicionado, para que ele possa, sentindo o problema daquela pessoa, ele tem mais condições de dar um julgamento mais justo, né? Porque é isso que todo mundo quer, um julgamento mais justo, mais humano, né? Sim. Porque, como eu disse, a lei é muito fria, né? O papel é muito frio. É muito importante que você esteja perto, né? O juiz, ele é uma pessoa que tem que estar afastada do problema, porque senão ele não é imparcial, mas ele fica afastado até um determinado momento. Né? Porque tem uma certa hora que o juiz tem que dar a sua sentença. E sentença, ela vem etimologicamente da palavra sentimento. Então você tem que sentir o problema do outro para poder julgá-lo. Então você se mantém afastado por um determinado momento no decorrer do processo, mas na hora de julgar você tem que botar o seu sentimento. Na sentença você coloca o seu sentimento. Então nada melhor do que estar presente dentro da unidade para poder sentir efetivamente o que está se passando na vida daquele menino. Então a experiência é muito rica e é muito importante. Doutor, o senhor mencionou sobre as oficinas de arte, é isso mesmo? Fala mais um pouquinho para a gente como que é essa oficina. Dentro das unidades, de acordo com a necessidade de cada menino, de acordo com o desejo de cada menino, existem as oficinas. Então existem oficinas de artes, né? Existem oficinas que trabalham mais com trabalhos manuais, dependendo da idade do adolescente, e existem outras oficinas que ultrapassam a questão da oficina, passam a ser cursos profissionalizantes. Então, por exemplo, quando você pega uma faixa etária menor, de 12 a 14 a 15 anos, você tem oficinas. Então você pode ter oficinas que ensinam a fazer trabalhos manuais, que ensinam a fazer arte em canecas, que ensina a fazer arte em camisas. Isso são mais a nível de oficinas.
Mas numa fase mais avançada do menino, de 15 anos em diante, ele já passa a ter cursos profissionalizantes. Então tem curso profissionalizante de pintor, curso profissionalizante de eletricista, curso profissionalizante de bombeiro hidráulico, curso profissionalizante de padeiro. Então tem vários cursos profissionalizantes. E o que me chama a atenção é que antigamente, quando eu frequentava unidades, os meninos reclamavam de direitos básicos. Eles reclamavam do ambiente que é péssimo, reclamavam que não tinha banho de sol, reclamavam que não estava tendo visita dos pais. Hoje em dia, esses direitos básicos já estão sendo observados, já estão sendo cumpridos, já estão sendo ofertados. E eu vejo o menino falar, doutor, nós queríamos que tivesse mais cursos. Então, quando eu vejo um adolescente, doutor, nós estamos muito ansiosos. Então, é muito importante a gente perceber que nós evoluímos, né? Porque para um menino chegar e reclamar para o juiz que ele está querendo ter mais cursos, que ele quer aprender mais, isso é um avanço no processo socioeducativo, né? Isso é uma mudança de mentalidade, né? Então, esses cursos são muito importantes, eles existem, tinham que ser em maior quantidade. Eu acho que eles pedem mais. Eu acho que tinham que ser num número maior de oportunidades, né? Porque em algumas unidades você vai e você já vê adolescente que tem cursos de... O adolescente gosta de música, então tem curso de violão, tem curso de bateria. Então é muito importante a gente sair daquele lugar comum de que adolescente infrator só vai ser eletricista ou pedreiro, né? Eu acho que nós temos que viajar e nós temos que proporcionar a eles serem algo mais, né? Eu sempre falo nas minhas audiências, eu obrigatoriamente tenho que perguntar. Eu pergunto, o que você quer ser? E às vezes me entristece muito quando eu vejo que o limite, o horizonte dele está limitado a ser motorista de caminhão, a ser segurança. Não que essas profissões não sejam dignas, são dignas, porque todo trabalho é digno. Mas eu sempre falo com eles, no futuro, se todos pensarem como eles, onde é que estarão os médicos? Onde é que estarão os professores? Os juízes, né? Os repórteres, né? Onde é que estarão as pessoas de comunicação? Então, eu sempre incentivo esses adolescentes, quando vêm à audiência, a querer mais, porque o sonho sustenta, né? O sonho sustenta, o sonho leva para frente. A pessoa tem que ter o desejo de crescer, tem que ter o desejo de melhorar. E é na cidade onde que os sonhos afloram mais ainda, né? E justamente o que limita os sonhos desses adolescentes são esse contato direto com a violência, com a droga, com a prostituição e com todas essas... Porque aí o sonho dele passa a ser canalizado para as questões do mal, né? Ele já sonha lá, quando tem 10 anos, em ser traficante igual o colega dele, que ele vê lá com a arma no bolso. Porque perde referência. Perde a referência, porque o que todos buscam, que todos nós buscamos de uma forma ou de outra, é poder, né? Todo mundo quer se empoderar. Ou você se empodera pelo conhecimento, ou você se empodera pelo dinheiro. O status. O status, né? É uma forma de se empoderar. E qual é a forma dele se empoderar? A forma dele se empoderar é sendo respeitado no tráfico, se empodera porque está com a arma na cintura, se empodera porque está andando com um carro roubado. Então, são formas de empoderamento. E é uma forma míope de enxergar o empoderamento, né? Então, na grande verdade, esses adolescentes, eles vivem sempre marginalizados. E quando eles são apreendidos, quando eles vão para a unidade de internação, é a primeira vez que eles percebem que eles são sujeitos de direito, que até então eles não eram. É o primeiro momento que eles sabem que eles têm direito a um advogado, que eles têm direito a médico, que eles têm direito à escola. Até então eles não sabiam disso. E é antagônico falar sobre isso, que é quando você coloca ele na posição de réu, na posição de culpado, é que você começa a mostrar para ele que ele é sujeito de direitos. Então, é muito interessante como é que isso tudo funciona, né? De você tirar ele da sociedade, de você dizer que ele é excluído, dizer que ele é um marginal, para depois dar ele os direitos. Você tem que ter feito antes, né? Talvez se você tivesse dado a ele todas as oportunidades que você dá quando ele está dentro da prisão, ele não teria praticado ato infracional. Com certeza. E a importância da família nesse processo? É fundamental a participação da família. A família é fundamental na ressocialização.
tanto é fundamental que a própria lei do SINASE estabelece que a participação da família é indispensável na elaboração do PIA, que é o Plano Individual de Atendimento Socioeducativo. E todo menino, quando entra para a unidade tem que elaborar o PIA, tem que elaborar o seu plano inicial de atendimento. E a família tem que participar. A lei é clara quando fala, são requisitos do PIA, a participação da família. Ok, doutor. Com relação à questão dos direitos que nós estávamos conversando aqui, que eles deveriam, em tese, ser transmitidos a esses adolescentes enquanto eles estiverem inseridos na sociedade, mas de fato acontece o contrário, esses direitos só são conhecidos uma vez que eles são excluídos ou marginalizados. E uma vez excluídos e ressocializados, então eles voltam ao convívio social. Essa nova lei, ela prevê algum tipo de acompanhamento a este que voltou à sociedade? Prevê. A lei, ela trata da questão da reincidência e do programa de egressos. Hoje em dia, toda unidade de atendimento, ela tem que ter um programa de egresso. De no mínimo 6 meses após a saída do adolescente do programa que ele está cumprindo. E esse programa de egresso, ele não pega só o adolescente que está internado, não. Porque tem adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, como é o caso da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade. Essas duas medidas são acompanhadas pela Prefeitura Municipal. Então, até mesmo os programas das prefeituras municipais, que hoje são atendidos pelos CREAS, até mesmo os CREAS, eles atendem os adolescentes por 6 meses, por 1 ano, e depois de encerrada a medida, eles têm que fazer um acompanhamento de egresso. Esse acompanhamento de egresso, ele age na família, ele acompanha o adolescente na escola e acompanha o adolescente bem na profissionalização e na inserção dele no mercado de trabalho, tanto no meio aberto quanto no meio fechado. Em ambos os casos, tem que ter acompanhamento de egressos. Além disso, a lei do SINASE e a própria resolução 165 do CNJ estabelece que os tribunais e o Poder Executivo deverão estabelecer formas de acompanhar a ocorrência da reincidência. Hoje nós não temos dados concretos para poder falar aqui de quantas anda a reincidência. Sabemos que ela existe e sabemos que ela ainda atinge números insatisfatórios, a reincidência. Mas nós não temos ainda dados concretos para poder apurar esses números. Mas a lei do SINASE prevê sim. Ok. E para melhorar a questão da infância e juventude no Estado, em abril será realizado o FONAJUVE, que é o Encontro Nacional do Fórum Nacional da Justiça Juvenil. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da estrutura desse evento, como que esse evento vai acontecer, tendo em vista aí que o senhor é o coordenador deste evento. Eu sou o representante do Espírito Santo no FONAJUVE. O FONAJUVE é um fórum que existe desde 2008. Ele congrega juízes de todas as unidades da federação, estados e territórios. Além de juízes, ele congrega também um representante do CNJ, um representante da Abraminge, um representante da ABMP e um representante da AMB, além de um representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Esse fórum, ele tem como finalidade trocar ideias entre os juízes que trabalham mais diretamente ligado à questão da infância e juventude na área do ato infracional e se reúne 3 vezes por ano, né? E o Espírito Santo, pela primeira vez, vai sediar esse fórum nos dias 11, 12 e 13 de abril, com apoio e patrocínio integral do Tribunal de Justiça. Quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Valcio Rosa, que acolheu a ideia, que encampou essa ideia e que determinou que tudo fosse feito para poder recepcionar bem os nossos colegas magistrados que virão de outro estado. E também, a partir desse encontro de abril, nós teremos a oportunidade de trazer aqui um representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que estará
trazendo para nós as informações de a quantas andam o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Vai ser muito importante termos aqui um representante do governo federal, do Executivo Federal, para poder nos dizer o que está se pretendendo fazer nesse plano nacional, porque a partir da vinda dele, nós vamos ouvir o que está se fazendo, mas também vamos poder dizer quais são os nossos anseios. Nós, juízes que estamos na ponta, que estamos aqui atendendo um adolescente que praticou ato infracional, vamos poder dizer à Secretaria de Direitos Humanos, ao Executivo Federal, quais são as nossas angústias, o que a gente acha que precisa de estar presente no plano, porque a partir da elaboração do Plano Nacional é que nós vamos poder estabelecer as metas para a elaboração dos planos estaduais e dos planos municipais. Ok, doutor, nossa conversa fica por aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Ok, e você que nos acompanhou, também receba o meu muito obrigada. Continue conosco nas nossas próximas programações. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.